Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, primeiro vídeo do nosso canal em 2022, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, lhes concedendo paz, saúde, prosperidade, que 2022 seja um ano aí repleto de realizações para cada um de vocês. E meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre a semana decisiva que o Vasco da Gama terá. O Vasco da Gama que vai estrear aí na Copa São Paulo de Júnior. A gente vai falar aqui como que está a preparação do nosso sub-20. A gente vai abordar o assunto dos salários atrasados, essa diretoria irresponsável, sem consciência social, os funcionários do Vasco chegando a 5 meses de salários atrasados. O Vasco, nos próximos dias, para amenizar a situação, vai vender jogadores. A gente vai explicar aqui quais jogadores estão deixando o Vasco da Gama numa possível venda. A gente vai falar muito sobre a situação da SAF, mês de janeiro. Esse processo deve ser aí simplesmente empurrado com a barriga. A gente precisa frear. E a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços. O Carlos Brasil anunciou que no dia 3, no dia da reapresentação do Vasco, na segunda-feira, um pacotão será anunciado aí. E é o seguinte, a gente vai falar aqui os jogadores que estão próximos do Vasco da Gama. E obviamente a gente vai falar sobre a situação da política e da Força Jovem aí, que o prazo da Força Jovem terminou. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, primeiramente, as categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco da Gama continua com a sua preparação a todo vapor para a Copinha. A gente deseja sorte aos nossos atletas. No dia 3, na segunda-feira, os nossos atletas viajarão para São Paulo, destino aí Santana de Parnaíba, onde será aí a sede Cruz Maltina lá em São Paulo. E o Vasco na quarta-feira, dia 5, 11 horas, com transmissão do Sport TV, já tem compromisso. Primeiro jogo aí do futebol do Vasco da Gama neste ano de 2022. O Vasco vai enfrentar a equipe do Lagarto. Então, o grupo do Vasco da Gama aí é Rio Claro de São Paulo, CSKA Brasil de São Paulo e o Lagarto de Sergipe. Sorte a garotada. Bom, meus amigos, a situação de salários atrasados, hein? Os PJs, pessoas jurídicas do Vasco, não recebem desde agosto. Meus amigos, 5 meses de salários atrasados aí vai completar. Uma vergonha generalizada. Os funcionários do Vasco da Gama passaram Natal e Ano Novo aí com muitas dificuldades. Graças a Deus aí, o Léo, o Vascaíno do Cerrado, o Aquiles fizeram aí uma campanha fenomenal para poder arrecadar aí mantimentos aí, cesta básica para os funcionários do Vasco
para amenizar a situação, que essa diretoria golpista possa ter aí responsabilidade. E sobre a situação de venda de jogador, não vai ter outro jeito, o Vasco vai ter que vender jogador por conta dessa asfixia financeira. E 2 jogadores deverão estar se despedindo do Vasco da Gama nos próximos dias. O Bruno Gomes está muito adiantado aí com o Internacional de Porto Alegre e o MT teria aí sondagens aí, estaria também na mira do Atlético Paranaense. Então vamos aguardar aí o desfecho dessas negociações. A gente deve ter esse processo da SAF aí agora no mês de janeiro, sob votação no Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa diretoria jogou a toalha, disse que não há solução, que o Vasco é inviável e querem transformar o Vasco da Gama numa SAF. Então a gente vai tomar de conta disso. Eles querem deixar o Vasco da Gama numa situação irreversível para poder vender o clube por um valor mais barato para eles mesmos comprarem aí. Mas a gente está de olho. Com relação ao futebol profissional do Vasco, o Vasco se reapresenta na quarta-feira, no dia 3 de janeiro, e o Vasco precisa definir algumas situações. A princípio, tanto Vanderlei quanto Castan, que tem contratos com o Vasco da Gama, o Vasco por enquanto não conseguiu fazer as suas rescisões, eles vão se apresentar no CT Moacir Barbosa. A preparação do Vasco da Gama, a pré-temporada dividido aí em 3 partes. Primeira semana no Rio de Janeiro, segunda semana iremos para Pinheiral e a gente fecha a nossa preparação aqui no Rio de Janeiro. Sobre a situação de reforços, o Vasco por enquanto fechou com 6 atletas, né? O Anderson Conceição, o Isaac, né? Também Luiz Cangá, Edmar, Thiago Rodrigues e Yuri Lara, mas o Vasco está muito perto aí de anunciar outros jogadores. O Vitinho, né, meia lá do Corinthians, de 21 anos, está resolvendo as últimas pendências para se transferir para o Vasco da Gama. O empresário aí do Raniel confirmou aí, reportagem que veio do jornalista Venê Casagrande, que ele se apresenta, estará aqui no Rio no dia 3. O Raniel, que está vindo lá do Santos. O Vagninho, atacante aí do Curitiba, o Vasco da Gama também estaria negociando com esse atleta. E os dois aí que gringos, né? O Pablo Magninho, o Vasco da Gama fez um contrato aí de 18 meses, ofereceu para o jogador está balançado, pode vir para o Vasco da Gama. E o Luiz Amarília, que está fechado já com o Vasco da Gama. O Vasco desembolsou aí 150 mil dólares para trazer esse jogador. E o Gabriel Dias, né? Tudo indica será o novo lateral direito do Vasco da Gama para disputar a vaga aí com o nosso jogador, o Léo Matos. E a gente aguarda também nesse mês de janeiro aí para que a gente possa conseguir obter as assinaturas para a GE, para a gente poder destituir o Jorge Salgado. Dia 6 a justiça volta aí de recesso aqui no Rio de Janeiro. Esperamos que o processo de incidência de suspeição possa ser simplesmente aí avaliado aí pelo Camilo Rulieri o mais rápido possível, e o prazo aí que a Força Jovem deu para que o Salgado tomasse algumas atitudes sucumbiu no dia de ontem, e vamos ver o que vai acontecer. Fato é que algo de diferente precisa acontecer no Vasco da Gama, porque do jeito que está não pode ficar.
Essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!